Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos para rezar esse tempo tão importante que é o tempo pascal. Tempo esse que nos ajuda a viver cada vez mais a realidade do sacerdócio de Cristo, a realidade de Cristo em meio a nós. Essa é a parte importante que nos ajuda a crescer. A outra ação importante é rezar o momento, rezar o tempo. O Senhor mesmo ali coloca: eu sou o bom pastor. Não é assim que ele se apresenta? Até então, se nós pegarmos esse texto e falássemos para os antigos irmãos mais velhos na fé, os judeus, eles iam dizer: não tem nada de novo aí. Aonde que está essa novidade de ser o bom pastor? Então, por que eu falo isso? Porque sempre Israel cresceu nesse prisma da realidade do pastor, da ação do pastor que ali era apresentado. Se você pegar, por exemplo, lá no livro do Êxodo, tem um pastor que foi conduzir o povo de Israel que estava no exílio. Quem é esse pastor? Moisés. Moisés é o pastor que conduziu o povo. Ele era um pastor, a sua profissão era ser pastor, tanto que ele apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro. A outra ação interessante, a gente olhar um pouquinho mais à frente, a gente vai encontrar Davi, que também era pastor, e Deus vai pegar um jovem, um rapaz, pastor, e vai chamá-lo, vai dar a dinâmica para que ele possa ser o quê? Para que ele possa ser aquele que vai conduzir Israel para um tempo de graça. Olha que interessante o fato. E é de Davi que vem a dinastia, onde nasce depois lá na frente Jesus. Então a descendência dada do pastor. Então, se olharmos para essa realidade, ainda não tem nada de novo. Se pegar em Ezequiel, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 34, ele vai falar do bom pastor. Olha que interessante o fato. O bom pastor quer dizer aquele que é zeloso pelas suas ovelhas. Se você pegar o Salmo 23, que é o Salmo 22, Salmo 23, o que vai acontecer? O Senhor, Ele é o bom pastor que conduz o seu rebanho. Olha que coisa interessante. E até mesmo todos os outros reis de Israel eram chamados de pastores. Uns bons pastores, outros só pastores, para não ficar chato. Então você vê, todos eles eram chamados. Até então, não se tem nada de novo. Aonde vem? Onde está a novidade desse texto e da liturgia de hoje?
porque celebramos a liturgia do Bom Pastor. Hoje não é a festa do Bom Pastor, mas dentro da Páscoa tem o domingo do Bom Pastor, onde rezamos as vocações. É a fala de Jesus logo em seguida. Jesus chega e diz: eu falo e elas me escutam, porque eu as conheço. Olha, esse verbo é forte, conhecer, diferente do nosso conhecer. Nós conhecemos de uma maneira muito fácil. Eu posso dizer, olha, eu te conheço, e pronto. Se eu quero te intimidar, eu digo, olha, eu te conheço, né? Se eu quero que você seja meu amigo, se encontrei você pela primeira vez, vou apresentar, se você é legal, esse aqui é meu amigo, eu conheço ele. Não é assim? Esse conhecer é quase que uma maneira superficial da ação. Esse conhecer que o Jesus fala é um conhecer que vai além dessas realidades. Não é esse conhecer que eu e você conhece, mas é um conhecer do casal. Olha que ação bonita. O Espírito Santo, e até bonito que ele está na frente de Nossa Senhora aqui de uma maneira bem majestosa, né? Cobre Maria com sua sombra. E ela fala para o anjo que enviou o Espírito sobre ela, antes de enviar o Espírito: eu não conheço homem algum. Vocês repararam esse texto? Mas ela não era noiva de José, meu Deus do céu? O que essa mulher, sabe que é tanto anjo na cabeça dela que ela ficou meio doida? Né? Eu não conheço homem nenhum, quer dizer o quê? Eu não entrei na intimidade mais profunda da existência. É isso que ela está falando. É como um casal. O casal, a gente pode dizer assim, depois de um período de casado, um pode dizer para o outro, olha, eu conheço. Porque ele entrou na intimidade da existência. Aí, com certeza, se a mulher fala para o homem, eu te conheço, e o homem fica quieto. Agora, se o homem fala para a mulher, eu te conheço, ela fala assim, imagina, você nem sabe quem eu sou. Né? Mulher tem esse dom, né? Olha que interessante. Mas quer dizer, entrou na mais profunda intimidade, a essência da pessoa. Por isso que quando a gente fala do amor, essa é a dinâmica que Jesus fala. Esse conhecer que Jesus fala ali na palavra, quer dizer amor. Ele ama as suas ovelhas e elas escutam a sua voz. Quer dizer que elas correspondem a esse amor. Olha que ação bonita. Quando existe a realidade do amor, não se consegue mais pensar o amado sem o amor, a amada sem o amor. Não é assim que acontece com os casais? Dá para depois dizer, passado alguns dias de casado, aí, né, vamos pegar alguns dias de casado, 25 anos de casado, 30 anos de casado, 70 anos de casado, igual a rainha, coitadinha, que faleceu o marido dela, 73 anos de casado, né? Quase essa geração toda não viu outro rei, só conhece a rainha, né? Olha que interessante. Dá para imaginar fulano sem Beltrano? Não dá. A gente olha para os casais, né? É uma alegria olhar para os casais e falar assim, ó, não dá para falar, né? Aquele ali sem ela. Não é assim? Não é assim, festeiros? Não é assim, capitães? Não é olhar e falar assim, não se entende mais aquela pessoa sem a outra. Por quê? O amor fez conhecer. Essa é a experiência. Essa é a certeza de Deus para conosco. Por isso que ele vai falar que ele é o bom pastor, porque essa existência do amor vai fazer algo maior. Quem é capaz de alimentar com a própria vida? Por isso que ele fala, eu dou a minha vida. Como eu e o Pai somos um, eles são um conosco. Então nós fazemos parte desse mistério. Por isso a figura do bom pastor. Agora veja que interessante, né? Jesus deu a vida dele para nos salvar. Será que seríamos corajosos de dar a nossa vida para salvar a humanidade? Quem será? É como se dissesse na primeira leitura, falando do primeiro pastor, né? O primeiro pastor recebeu uma missão e foi lá. O Espírito de Deus falou com ele e ele foi lá. O próprio Senhor falou com ele. Se hoje o Espírito falasse com a gente, como o Espírito fala com vocês, será que as pessoas escutam a voz? Se hoje viesse, o Espírito se revelasse a você, e você chegasse, olha, mas como eu vou fazer? Você, a sua presença e a sua fala vai conduzir o meu povo em segurança para uma realidade de vida. Será que as pessoas hoje seguem? As pessoas não seguem.
elas estão voltadas ao seu eu, né? Ao seu egoísmo, e não obedecem. Por isso que a ovelha que não obedece, perde. A ovelha que não obedece, corre risco. E vai fazer correr risco as outras ovelhas que estão dentro do redil. Aí ele vai falar de uma palavra bonitinha, né? Que ele é o bom pastor, mas o pastor, dentro do pastor, tem uma coisa que ele fala, uma palavrinha pesada: mercenário. O que é ser mercenário? Mercenário o que é? É um empregado. O empregado é mercenário. Qual é a função daquele mercenário? Ele contratou com o pastor, não foi com as ovelhas. Então as ovelhas pouco importa para ele, né? Por isso que ele fala, se chega o lobo, o que ele faz? Ele foge e deixa o lobo atacar a ovelha, porque ele fala, imagina, tem 1000 ovelhas aqui, morreu uma, não vai fazer falta. Não é assim? Olha para a vida, né? Deus também nos constituiu pastores. Nós somos pastores de almas, de pessoas. Todos nós. Aí eu pego aquela máxima de Santo Agostinho, quando escolheram Santo Agostinho, Santo Agostinho falou para o povo assim, vocês me escolheram bispo, então para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou também rebanho, com vocês eu sou cristão. Essa é a dinâmica. Deus escolhe homens, mulheres, para estar a serviço, mas esse serviço não é um serviço de paga como mercenário, é uma dimensão de missionariedade. Então logo, nós que somos cristãos, que somos batizados, por que fomos batizados? Eu fiz uma pergunta, gente. Graças a Deus agora, viu, gente? Em casa tem gente na igreja, né? Por que você foi batizado? Você foi batizado só para fazer o quê? Para não morrer pagão? Coitado. É muito pouco. Você foi batizado para ser o quê? Discípulo de Jesus Cristo. O próprio Senhor disse, ide, fazei todos os discípulos meus. Qual é a condição para ser discípulo de Jesus Cristo? O batismo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você é, na igreja, rebanho, para a igreja, pastores. Então, nós temos que cuidar uns dos outros, e aqui o cuidar um dos outros não é tomar conta da vida do outro, especulando da vida do outro, nada disso. Cuidar da vida do outro é cuidar da casa comum. Então, se eu não quero algo prejudicial para mim, eu não vou desejar para o meu irmão. Isso é ser pastor. Ser mercenário, eu estou pensando só na minha casa, na minha família, a gente está tudo bem, graças a Deus a gente está bem. Mas está morrendo um monte de gente, problema desse governo. Não, é problema teu também. Se morre uma ovelha no aprisco do pastor, não vai fazer falta para o pastor? Porque ele ama essa ovelha. Agora, se morre alguém, quantas pessoas já foram ceifadas da face da terra? Não fazem falta? Será que elas não estão fazendo falta? O fato das pessoas dizerem, eu quero liberdade, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sair, eu quero passear, eu quero fazer o Deus e o mundo. Você não se preocupa? Está fazendo falta. É menos milhões, bilhões de pessoas no mundo. Olha que interessante, a gente não está olhando para isso. Pega a ação do Espírito Santo, aí falo para vocês carinhosamente, filhos. Talvez alguém possa dizer para vocês, mais um ano são vocês. Parece que não tiveram nem criatividade para escolher outro, né? E vocês não desistiram, né? Mais um ano vocês. Por que o Espírito Santo chamou vocês mais um ano? O que ele quer falar? Às vezes, quando a gente fala da festa do Divino Espírito Santo, a gente fala de uma grandiosidade de festa, mas de valores para ajudar, e que é importantíssimo. Que triste os nossos irmãos não poderem fazer a sua barraquinha e arrecadar o seu quinhão para poder conduzir a vida, não é verdade? Dói no coração de vocês, não dói? E vocês foram escolhidos festeiros para animar esse povo. Mas por que o Espírito Santo deu essa missão tão difícil para vocês de não fazer festa social? O que ele quer com tudo isso? E você já reparou que mesmo não tendo festa social, todo mundo vive? Interessante, né? Ninguém morreu até agora, né? Por causa que não teve a barraquinha no Divino Espírito Santo. Xingou, né? Mas morrer ninguém morreu. Mas olha que interessante o fato. Por que o Espírito Santo escolheu vocês 4 nesse período? Porque Ele quer algo de vocês. A missão de vocês
seria muito pouca se fosse fazer o que é importante, não estou menosprezando. Seria muito pouco, porque vocês ganhariam seu prestígio. Olha, eles fizeram, olha, a festa rendeu tanto, a festa fez assim. Mas e a oração? Ah, rezaram, foi bonito, levaram o estandarte do Espírito, foi lindo. Mas o Espírito Santo disse não. Se vocês guardarem bem a música que nós cantamos no início, que é o hino, os devotos do divino vão abrir sua morada. Quantas pessoas estão abrindo as portas? Vocês estão indo em lugares que o Divino Espírito Santo nunca pisou. Quer dizer, ele sempre pisou, mas a festa nunca foi. Vocês entraram em lugares, antigamente entravam em lugares, escolas, asilos, agora vocês estão entrando na rua da comunidade. O Espírito Santo falou assim, eu quero 2 anos assim, e eu quero que vocês me levem lá. Eu escolhi vocês para essa missão. Talvez para muitos vai dizer assim, nossa, essa festa, coitado, eles viveram 2 anos de festa do divino sem festa. Vocês estão fazendo, não menosprezando as festas do divino, nada disso, porque tem mais de 400 anos tudo isso. Mas o Espírito escolheu vocês para fazer o que ele fez com Nossa Senhora. Foi de casa em casa. O Espírito Santo foi na casa de Maria. O Espírito Santo foi na igreja, no templo, falar com Zacarias. O Espírito Santo entrou na casa do povo. E vocês estão fazendo o que há 400 anos atrás faziam. De ir de casa em casa, dando água a quem tem sede. Quantas pessoas estão sedentas de Deus? Quantas pessoas estão sedentas da missa? De tudo. E vocês foram levar o estandarte do divino. E as pessoas sentem a necessidade de olhar, até mesmo de querer tocar e não podem. Mas se sentem curadas. Dá pão a quem tem fome. Vocês estão levando essa bandeira, o estandarte, nos hospitais. Na frente não podem entrar, mas estão colocando lá na frente. Estão dando pão a quem tem fome. Essa é a missão que Deus escolheu para vocês. Vocês estão arrebanhando tantas pessoas. A gente acompanha, sabe? Eu sou curioso, eu fico acompanhando lá. Vocês passam em bairros que talvez as pessoas nem sabem o que é essa bandeira do divino, porque só conhecem a festa, a roda gigante, as barracas. Não conhece nem mesmo o estandarte. Daí fala, eu conheço sim, tinha um enfeite lá na entrada, lá bonito do Divino Espírito Santo. Um enfeite. Vocês estão fazendo o povo rezar. Na simplicidade de vocês. Vocês se anulam para que o divino seja o grande resplendor. Essa é a ação que Deus escolheu para vocês. Se um dia passar dentro do coração de vocês, puxa vida, queria fazer mais. Deus está te dando para fazer o máximo de tudo isso. Levar, deixar o povo abrir as portas, como no passado. Abra as portas, porque o divino está chegando. Vocês estão fazendo folia. Estão chegando cantando. E aonde vocês chegam cantando, o povo vai para a rua. Que alegria é essa? Os devotos do divino vão abrir suas moradas, para que a bandeira do divino possa entrar, e fazer essa grande festa. Posso dizer que é uma festa orante. E interessante o fato, olha quem está atrás do Divino Espírito Santo. Aquela que vocês escolheram para ser a madrinha dessa festa. Nossa Senhora Rosa Mística. Que toda essa ação oracional traga para nossa Mogi das Cruzes e outras cidades, porque a maior festa do Brasil do Divino Espírito Santo é a nossa. Que a missão de vocês traga esse amor daquele que escuta a voz do Espírito, daquele que celebra com carinho e amor, daquele que, recebendo o Espírito, também se faz serviço. Hoje é o dia das vocações, que bonito vocês virem aqui, porque hoje pode mostrar a vocação de um agente de pastoral. Ser festeiros e capitães do Divino Espírito Santo é ser um agente de pastoral. Não é ser um responsável por uma grande ONG. Não é ser aquele que está fazendo um voluntariado. Porque vocês trabalham. Podiam fazer outros voluntariados e fazem. Mas Deus
chamou vocês para algo maior. Vou fazer de vocês pastores de almas. Que Deus os abençoe. E que a festa desse ano, mais uma vez, que a festa desse ano traga para a gente esse grande valor do Espírito Santo que vocês carregam no peito. Essa certeza do Espírito. E que a gente possa, como igreja, sentir a força do Espírito Santo. Não só a festa do Espírito Santo, mas a força do Espírito Santo. Quem vive a força do Espírito Santo faz festa. Faz festa. Mas não quer dizer somente festa. Reza. Deus escolheu por 2 anos vocês para que vocês pudessem nos ensinar a rezar o Divino Espírito Santo. Para outros, os outros festeiros e outros que virão, o Espírito Santo deu uma missão. E eles cumpriram com maestria, cada um cumpriram com maestria a sua missão. Deus falou assim, vou pegar vocês de jeito. Vou escolher. Quase como falou com Nossa Senhora, já que vocês escolheram Nossa Senhora, Deus deu a oportunidade de vocês viverem na existência o diálogo com Maria. Quando o anjo vem e fala, tudo se transforma se a gente disser sim. Quantas coisas estão sendo transformadas nessa festa pelo sim. Fazei o que ele vos disser. Deixe o Espírito Santo guiar, e simplesmente sejam servos, aqueles que carregam somente esse grande estandarte. E as pessoas, que através de vocês, muitas pessoas sejam curadas. E que essa doença em nossa diocese, em nossa grande cidade, aqui em nossa São Paulo, em todo o mundo, seja erradicada, se vocês ofertarem verdadeiramente as vossas vidas. Doem como estão fazendo. Doem as suas vidas para a salvação das almas. Entrega a cada pessoa, cada família. Deixem rezar. Deixem rezar. Esse é o grande tesouro do Espírito Santo. Se falarem assim, quanto rendeu a festa? Vocês falam assim, inúmeras orações, inúmeros benefícios. E muitos dos divinos estão no céu. Foram também ceifados pelo coronavírus. Foram ofertas ao Espírito para a salvação do povo que aqui está. Então lembrem sempre disso. E um dia, Deus também vai dizer para vocês, como fostes bom e fiel, vem para a alegria de seu Senhor. Vocês sentiram na alma o que é essa doença em meio a vós, não é verdade? Mas sentiram mais ainda o que é o Espírito Santo naquele que confia em Deus. Que o Espírito Santo vos abençoe e que a nossa paróquia seja hoje abençoada, porque vocês estão conosco. Vocês nos deram esse grande presente. No dia do Bom Pastor, vocês nos ensinaram a viver o pastoreio de Deus, fazer a vontade do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora professar a nossa fé.